E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a falar sobre estequiometria. Aqui nesse vídeo vamos falar sobre balanceamento de equações, vamos falar também sobre composição percentual e fazer uma introdução a mol, o número de Avogadro, certo? Bom, a estequiometria é uma ferramenta essencial na química, porque ela pode servir, por exemplo, para quantificar a quantidade de ozônio presente na atmosfera, ou ela também pode ser necessária para um cálculo de rendimento de uma reação. E tudo da estequiometria está baseado na lei da conservação da massa. O que diz essa lei? A massa total de uma substância presente ao final de uma reação é a mesma massa total do início da reação. Então, tudo que entrou, saiu. Mas espera aí. O que acontece então? Os átomos são realocados, há um rearranjo dos átomos. Durante uma reação química, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, os átomos que estão presentes nos reagentes vão se realocar, vão ter um rearranjo diferente para formar os produtos. E com isso tem que obedecer à lei da conservação da massa. Certo? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor? Bom, aqui a gente tem o sódio sólido reagindo com água, resultando em hidróxido de sódio e H2 gasoso. Bom, como que a gente faz para balancear uma equação? Primeiro vamos contar quantos átomos tem em cada lado. Então aqui na parte do reagente está entrando um sódio, 2 hidrogênio e um oxigênio. Aqui na parte dos produtos, o que está saindo aqui? Um sódio, um oxigênio e 3 hidrogênios. Ou seja, não está balanceado. A gente tem que balancear. Como que eu faço para balancear? Talvez seja uma dica aí para vocês. Eu pego a molécula, a substância mais estranha que está presente aqui na equação e coloco 2. E vou fazendo por tentativa e erro. Aqui olhando para essa equação, a substância mais estranha para mim é essa. Então vou colocar o 2 aqui. Colocando 2, eu fico tendo 2 sódio, 2 oxigênio e 2 aqui hidrogênio com mais 2, 4 hidrogênios. Então vamos ver, 2 sódio. Então aqui tem que ter 2 sódio para entrar também. Deixa eu apagar essa parte aqui antes, para a gente não confundir. Porque essa parte estava no começo sem ela balancear, agora a gente está balanceando. Então, 2 sódios, 2 sódios. Tem que ter 2 oxigênios. Então, 2 oxigênios. Quantos hidrogênios ficou no reagente? 2 vezes 2, 4. Aqui tem quanto? 2 aqui, com mais 2 aqui. 4. Então aqui é 1. Então a proporção é 2 para 2, resultando em 2 para 1. Certo? Desse jeito a nossa equação está balanceada. Bom, tanto as fórmulas quanto as equações químicas nos dão informação quantitativa sobre a reação. Mas como que a gente relaciona esses dados com as medidas feitas em laboratório? Porque a gente não consegue contar átomos e moléculas diretamente. Mas indiretamente a gente pode contar. Como? Conhecendo os seus números e suas massas. Por exemplo, a composição percentual. O que é a composição percentual? É a contribuição em massa de cada elemento na substância como um todo. Como é calculada essa composição percentual?
a porcentagem do elemento é igual o número de átomos desse elemento vezes a massa atômica desse elemento dividido pela massa molecular do composto, da substância toda. Isso tudo vezes 100%. Assim a gente vai obter a porcentagem do elemento, a sua composição percentual. Vamos fazer um exercício para entender melhor essa definição de composição percentual? Bom, um exemplo aqui. Calcular a composição percentual da sacarose, C12H22O11. Então, como que a gente faz? Deixei a fórmula aqui para a gente não esquecer dela. Então, vamos calcular primeiro a composição percentual do carbono. Qual é a quantidade de átomos presente aqui, de carbono? 12. Então, é 12 vezes. Qual é a massa atômica do carbono? 12. Dividido pela massa molecular do composto, que vai ser 342. Vezes 100. Que vai dar um total de 42,1. Conta de cabeça, mentira, com cascunha ali do lado. 42,1. O que isso significa? Que da massa total do composto, a massa de carbono representa 42,1%. Certo? Vamos fazer para o hidrogênio. Porcentagem do hidrogênio. Número de átomos de hidrogênio, 22. Massa do hidrogênio é 1, dividido por 342, que é a massa do composto. Vezes 100%, eu vou simplificar aqui para caber tudo. Vai dar um total de 6,4. 6,4%. Ou seja, da massa total do composto, 6,4% é massa do hidrogênio. E agora para o oxigênio. A porcentagem do oxigênio é igual ao número de átomos de oxigênio, 11. Vezes a massa atômica do hidrogênio, 16. Dividido por 342, vezes 100, e de cabeça eu vi que vai dar 51,5%. Ou seja, dentre esses elementos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, aquele que tem uma maior contribuição para a massa total do composto é o oxigênio, com 51,5%. Depois é o carbono, com 42,1%. E, por último, o hidrogênio, com 6,4%. Certo? Agora eu vou fazer uma breve introdução sobre o mol e também o número de Avogadro. Porque a gente vai precisar para o próximo vídeo, que a gente vai falar sobre reagente limitante e reagente em excesso. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre alguns conceitos para a gente já ter uma ideia do que a gente vai ver na próxima aula. Bom, agora vamos falar sobre o mol, uma introdução rapidinho. Um mol de uma substância é o número de Avogadro de forma unitárias dessa substância. E qual é o número de Avogadro? O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23, certo? Então, decorem esse número. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. E isso equivale a 1 mol de forma unitária de uma substância. Por exemplo, 1 mol de átomos de carbono 12 equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23
átomos de carbono 12. 1 mol de moléculas de água é 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. 1 mol de íons de NO3- equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons de NO3-. Ou seja, esse número aqui equivale à forma unitária da substância. Então, se a gente está falando de átomos, equivale a átomos. Se estamos falando de moléculas, equivale a moléculas. De íons, equivale a íons. Certo? Bom, para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre conversões, um esqueminha para facilitar você a quando usar qual dado na hora de converter um número, uma unidade para outra. Bom, se você tem algo em gramas e quer transformar para mols, você usa a massa molar. Certo? Ou se você tem mols e quer achar em gramas, também usa a massa molar. Se você tem mols e quer achar uma fórmula unitária, você usa um número de Avogadro. E também o inverso é correto. Se você tem fórmulas unitárias e quer achar o número de mols, usa um número de Avogadro. Aqui, como que usa a massa molar? Número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Então aqui você tem a massa em gramas, a massa molar e o número de mols. Então dá para fazer essa correlação. E esse aqui é o que a gente já viu de mols para fórmulas unitárias usando o número de Avogadro. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Certo, pessoal? Isso aqui é só um esqueminha talvez para facilitar para vocês na hora de resolver um exercício. Esse vídeo fica por aqui. No próximo vídeo a gente volta a falar sobre esse assunto e também sobre reagentes limitantes e reagentes em excesso, certo? Se inscreva no canal, deixa seu like, divulga para os amigos. Muito obrigado por assistir até aqui e até breve.